Do final de 2020 para 2022, 6 em cada 10 brasileiros passaram a ter algum tipo de insegurança alimentar. Ou seja, a fome cresceu 57% em um ano e já atinge 33 milhões de brasileiros e brasileiras que lutam para sobreviver num país e economia sob o comando de Bolsonaro e Guedes. A história ficará para sempre marcada pelas filas de famintos atrás de ossos no país que produz tanto alimento como commodity, ou seja, para exportação, mas que não alimenta seu próprio povo que hoje vive cenários que já não eram vistos há mais de 30 anos. Para contextualizar e dar luz sobre os responsáveis e as expectativas neste mar de incertezas, o economista e filósofo Cláudio Lazas dá sua palavra. Bom, a inflação no Brasil está totalmente descontrolada. A inflação ela sempre foi um dos principais instrumentos de controle do governo e no governo atual parece que eles não ligam para isso. E existem vários fatores, né? O primeiro deles é a queda abrupta da taxa Selic, que é a taxa de juros de referência do mercado brasileiro, que na época do governo Dilma girava em torno de 14% ao ano, e com o Temer e Bolsonaro essa taxa caiu abruptamente para algo em torno de 2% ao ano. Não é uma taxa boa para um país como o Brasil. Então isso faz com que o dólar suba, aumente a demanda de produtos, então tudo isso gera inflação. Além disso, existia uma demanda represada na época da fase aguda da Covid. Então quando essa fase aguda passou, o mundo todo começou a procurar muitos produtos, então movimentando muito a economia, fazendo com que subisse muito o preço de todos os produtos internacionalmente, inclusive do barril do petróleo. Então quando sobe o petróleo, sobem todos os preços da economia também. Além disso, a gente tem a guerra da Ucrânia, que também causa um aumento do preço do petróleo. E, por fim, a gente teve uma quebra de safra no Brasil, então produtos que tiveram uma safra menor por falta ou excesso de chuva, fazendo com que os preços subissem. Bom, o dólar está alto por alguns motivos. O primeiro deles, eu já falei na resposta anterior, é a queda abrupta da taxa Selic, que é a taxa de juros de referência do mercado brasileiro. Um país como o Brasil não pode ter uma taxa Selic muito baixa. Por quê? Porque o Brasil ele é considerado um país de risco. Inclusive, a classificação dele caiu muito nos últimos anos. Na época dos governos do PT, nós tínhamos AAA, era um nível de classificação diferente. Hoje, nós já temos um risco maior. Então, para um investidor vir aqui para o Brasil, já que é um país de risco, eles precisam pelo menos ter uma boa remuneração. Então, quando o investidor chega, está com o dinheiro dele investido aqui, ganhando dinheiro, 14% ao ano, e de repente o governo baixa para 2% ao ano, ele fala, poxa, por que eu vou ficar num país de risco ganhando 2% ao ano de juros se eu posso ganhar isso aí em outro país que tenha menos risco? Então esse dinheiro vai embora. Então para tirar esse dinheiro do país, esses investidores eles precisam vender o que eles têm aqui em reais e trocar por dólar. Isso faz com que o preço do dólar suba e o real desvalorize. Além disso, existem outras questões que estão todas relacionadas a isso, que é a falta de confiança no governo, falta de confiança no mercado. Então, o governo brasileiro é um governo muito instável, o governo atual. Ele não tem muito compromisso com as coisas, então, assim, as empresas, os investidores não sabem o que vai acontecer amanhã no Brasil. É um governo, por exemplo, que deixa a Amazônia sendo desmatada. Então, assim, tudo isso faz com que os investidores fujam do Brasil, aumentando a taxa do dólar. E quais seriam as soluções? Justamente aumentar a taxa Selic e mostrar um pouco mais de confiança para o mercado. Então, estabelecer compromissos com o mercado financeiro, com os outros países, para que os investidores possam ter menos medo de investir aqui no Brasil. Bom, aí vai depender de quem ganhar as eleições, porque se for o governo atual, eu receio que a economia vá piorar, inclusive, porque ele realmente não entende nada de economia, ele não tem compromisso com o mercado financeiro. Então, é um governo errático, ele erra, e depois que vem as consequências, aí ele tenta consertar, então é um governo muito ruim. Então, isso realmente espanta os investidores, espanta o capital, então isso causa inflação alta, desemprego, então tem vários problemas que são causados por isso. Agora, dependendo do governo que vier, se nós pudermos ter a oportunidade de trocar o nosso governo, se for um governo que estabelece, que tenha bastante responsabilidade, que mostre o que ele vai fazer, que ganhe a confiança do mercado, aí nós temos a oportunidade de realmente trazer de volta esses investidores, baixar o dólar, reduzir a inflação, controlar a inflação, diminuir o desemprego, esse tipo de coisa. Bom, o liberalismo econômico pressupõe a não intervenção do Estado na economia.
Então é exatamente isso que esse governo está fazendo. Então, só para dar um exemplo, nos anos anteriores, né, dos governos do PT, por exemplo, o governo ele sempre intervinha no preço do combustível, né? Então, a Petrobras ela tinha uma espécie de subsídio do preço para o consumidor final, para o mercado, vamos dizer assim, né? Esse governo não, ele adotou uma política de paridade do preço internacional. Então, se o preço sobe lá fora em dólar, a gente sobe o preço aqui também, e isso vai para o mercado. Então isso causa, né, uma série de problemas, causa inflação muito alta, né, causa desemprego, né, causa uma série de coisas. É importante, assim, a gente fala de liberalismo, né, os países mais liberais, por exemplo, os Estados Unidos é um país bastante liberal, né, tem uma política bastante liberal, mas ele faz bastante intervenção na economia. Então, por exemplo, né, eles intervêm na safra, né, então existe um pacote de subsídio do governo para os produtores, né, então os produtores eles têm uma espécie de um seguro do governo, né? Se eles perdem a safra, o governo reembolsa isso. Então existe um subsídio do governo, o que é contrário à ideia de liberalismo, né? Então o liberalismo lá fica só na teoria. Aqui no Brasil está se adotando essa ideia do liberalismo na prática, né? E isso é muito ruim. Então eu já mencionei que a gente teve uma quebra da safra aqui no Brasil e não tem nenhuma intervenção do Estado. Então isso vai direto para o bolso do consumidor, né? Então isso causa um desabastecimento e, consequentemente, um aumento dos preços, né? Então, esse aumento ele vai impactando numa corrente, né? Então, ele impacta primeiro naquela commodity, depois nas outras commodities que estão relacionadas, né? Então, isso faz um estrago na economia bastante grande. Eu acho que a gente tem que escolher muito bem quem vai ser o próximo presidente, mas não só isso, né? Quer dizer, a gente tem que escolher um presidente que tenha compromisso com a economia, que tenha compromisso com a redução da taxa do dólar, com a redução do desemprego, controle da inflação. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E, mais do que isso, né, a gente vai ter que votar para um presidente, mas a gente não pode esquecer que esse presidente, para fazer as mudanças que ele precisa fazer, que são muitas na economia, ele vai precisar do apoio do Congresso Nacional. Então a gente também precisa votar em senadores e deputados federais que apoiem esse presidente. Então não adianta eu votar num presidente X e em deputados federais e senadores que sejam contra esse presidente, né? Porque isso vai trazer mais tumulto ainda para a economia. Então a gente tem que escolher muito bem o presidente e que ele seja alinhado com os nossos candidatos escolhidos para Senado e para deputado federal principalmente.